Bem-vindos! Eu sou a Tatiana e você está dentro do Invisível. Hoje eu vou fazer o resumo do terceiro capítulo do livro O Continente Perdido de Mu. Vamos lá? Capítulo 3: O país onde surgiu o homem sobre a terra. Não são apenas os escritos que provam a existência de um continente do Pacífico. Sobre as partes que não ficaram submersas, acham-se vestígios de templos, tradições, estátuas e símbolos sagrados, nos quais as inscrições informam que são lembranças da raça desaparecida de Mu. A autenticidade desses vestígios pode ser confirmada de todos os modos possíveis, através de outros escritos, esculturas, costumes, idiomas e, finalmente, pelas suas tradições. Algumas são bastante concretas, sob a forma de monumentos de pedra, templos, estátuas, pedras talhadas que não chegaram a ser transportadas e pedreiras de onde vinham as pedras. Descobriu-se nessas pedreiras estátuas inacabadas, e como todas as descobertas foram feitas nas ilhas do Pacífico, isso demonstra, sem sombra de dúvida, que elas faziam outrora parte do continente submerso. As informações e os textos baseados sobre a antiguidade do manuscrito troano estabeleceram que o país de Mu já existia no início dos tempos históricos, ou seja, há cerca de 12.000 a 12.500 anos. Esse continente era formado de 3 porções territoriais, separadas por canais, mas nada existe que permitia determinar a sua localização, a não ser, talvez, um hieróglifo egípcio representando 3 países, situados de leste para oeste. Os documentos informam que o país era plano, sem montanhas, com imensas planícies. Em todos os lugares onde encontramos pequenas ilhas, com provas irrefutáveis de terem pertencido a um continente, podemos ficar ainda mais certos que essas ilhas são restos de um continente. Trata-se de pequenas ilhas povoadas por indígenas. Elas se encontram a milhares de milhas umas das outras e provam assim, mais do que qualquer outro documento, que antes dos tempos pré-históricos, ali existia um continente e que o mesmo era povoado por seres civilizados. Os antigos documentos e os vestígios das ilhas dos mares do sul nos ensinam que o homem foi criado civilizado, mas sem cultura. Foi criado com um conhecimento de sua alma e acreditavam numa divindade, que era por ele adorada. Outros documentos que o arqueólogo Schliemann pôde consultar lhe informaram claramente que Mu se encontrava a oeste da América e não a leste, que é a posição geográfica da Atlântida. Entretanto,
É verdade que a Atlântida, como o país de Mu, foi destruída por erupções vulcânicas e submersa no oceano. Isso foi provado cientificamente. Uma referência à Atlântida, feita por um filósofo grego, abre aspas, a terra que fica depois do mar, o continente saturniano, fecha aspas. Este era um dos nomes antigos dado à Atlântida. A diferença entre os documentos é simples. As terras do oeste eram a América e as de além-mar eram a Europa. É evidente que o autor do documento grego quis evitar erros, pois chamou essas terras de continente saturniano, ou seja, a Atlântida. O manuscrito troano situa a submersão do continente de Mu como tendo ocorrido há 12.000 anos. Entretanto, esses números não podem ser senão aproximados, porque desconhecemos a data do manuscrito troano. Os documentos mais importantes relativos a este continente perdido, ou seja, os vestígios das ilhas do Pacífico e as inscrições sobre os muros do Templo dos Mistérios Sagrados em Uxmal, no Yucatán, aos quais podemos acrescentar as tradições assombrosas encontradas entre os indígenas do Pacífico. Foram descobertos vestígios humanos nos leitos de areia da Europa, formados pelos sedimentos das águas do último grande cataclismo magnético, a Era Glacial Pré-Histórica, acontecimento que assinala o fim do Pleistoceno. Os homens das cavernas do Nebraska foram igualmente eliminados por essa mesma catástrofe. Os indígenas polinésios são de raça branca. Os documentos nos informam que o homem indiscutivelmente fez a sua primeira aparição sobre a Terra no continente de Mu, e as ilhas polinésias são os restos retalhados deste infeliz país. Os documentos provam também que o México e a América Central foram colonizadas por povos provenientes de Mu. As tradições confirmam o fato de que os primeiros colonos de Mu eram brancos louros e que os mesmos foram expulsos do país por uma outra raça branca, mais morena, e que os brancos louros seguiram a bordo de seus navios na direção do sol levante, para leste, e se estabeleceram no norte da Europa, a atual Escandinávia. Ficou também claramente estabelecido por esses mesmos documentos que o sul da Europa, a Ásia Menor e a África do Norte foram colonizados pela raça branca morena, passando por Maiax, a América Central e Atlântida. Embora existam centenas de escritos descrevendo a destruição de Mu, não encontrei em todo o mundo mais que 2 imagens representando essa destruição. Uma egípcia
e esta tabuinha da América do Norte. Entretanto, existe uma diferença marcante entre as duas. A egípcia descreve Mu afundando num abismo de fogo, e a índia representa as águas invadindo o continente para o submergir. São as duas fases de sua destruição, embora as duas imagens sejam corretas. Temos ainda uma descrição totalmente americana dessa destruição, que vem acrescentar-se às pedras esculpidas de Nevada. Em verdade, o oeste americano apresenta muitos restos de um passado muito antigo, anterior a todo o resto do mundo. Os índios algonquinos possuem uma tradição sobre o dilúvio e a submersão de Mu, chamada Pan. Trata-se realmente de duas tradições. Abre aspas. Os índios algonquinos foram advertidos sobre o dilúvio e construíram barcos para se salvar. 138 barcos deixaram o continente de Pan. No mesmo dia, abriram-se as portas da terra e do céu. Fecha aspas. Abre aspas. E a terra oscilava como um barco no mar, e a chuva caía torrencialmente, e grandes trovões, erupções vulcânicas e abalos telúricos elevavam-se das entranhas da terra, e a terra se fendeu. Um poderoso continente foi cortado de suas amarras, e as chamas surgiram da terra entre nuvens negras, num ruído de trovão. E a terra oscila e joga como um barco. Os turbilhões se formam de todos os lados, e sua pressão faz com que a terra se afunde nas águas, para não mais reaparecer. Fecha aspas. Até o próximo capítulo.